Efeito Japão, a moda em 15 atos. É essa exposição que eu vou mostrar para vocês hoje. Vem comigo! Eu já estou aqui com a Natasha Genem, tudo bem? Diretora cultural. Isso, prazer. Vocês que montam essa exposição, explica para o pessoal. Explico. Na verdade, toda a programação cultural da Japan House é criada pela gente, por uma equipe brasileira que trabalha com temas japoneses diretos vindos do Japão. Então, sempre a temática é mostrar o que tem de melhor acontecendo no Japão nos dias de hoje. E a gente trabalha diversas áreas de criatividade. Então, moda, artes visuais, design, arquitetura, enfim, são muitas frentes que a gente trabalha. E essa é uma exposição que a gente quis fazer justamente para mostrar a força da moda japonesa e o impacto que ela tem no cenário internacional, inclusive. E a ideia é justamente mostrar como foi esse momento, a partir dos anos 50, foi um momento de grande retomada econômica do Japão. E isso se reflete na moda também. Então a gente tem estilistas que começam a produzir de maneira muito consistente, que no início tem um trabalho que incorpora, de certa maneira, o Oriente e o Ocidente nas criações, mas que vai ficando cada vez mais ousado e que começa um pouco a ditar as regras também para o resto do mundo, sabe? Tem uma coisa bonita, por isso que chama Efeito Japão. Como se, na verdade, do Japão para o mundo vai fazendo também uma influência japonesa que acho que segue totalmente atual. E aqui o primeiro look que a gente vê é um kimono? É uma inspiração num kimono, isso é uma peça do Kenzo dos anos 70. Aqui a gente tem um primeiro apanhado que é um pouco, enfim, cronológico, em que a gente mostra esse início desses anos 50 até os 70. E aqui tem um Kenzo dos anos 70 que é inspirado sim no kimono, sem sombra de dúvida. O kimono tem uma lógica, um raciocínio muito interessante de corte, em que tem um aproveitamento máximo do tecido. É como se, na verdade, o que dita o corte do kimono é o tecido e não o corpo. Depois ele se ajusta no corpo. Aqui a gente tem da década de 60, é isso? Esse é da década de 60, Hanai Mori, que é uma estilista mulher japonesa, que foi a primeira estilista mulher japonesa a ter uma projeção internacional. Então a gente achou muito importante que ela tivesse aqui com destaque, porque é um vestido lindíssimo, essa essência do Oriente, sobretudo o Japão, com a estampa, mas que tem um corte bastante também universal. Masao Mizuno também está presente, é esse look. Me explica um pouquinho sobre ele. Esse look tem uma coisa que é muito peculiar e recorrente também da produção do Japão, que são esses cortes, na verdade. Então, não precisa ter um corte que siga necessariamente o corpo, não precisa ter uma marcação de ombro. Realmente é uma série de tecidos que são colocados de maneira que fiquem mais soltos. E essas formas todas que são geométricas acabam virando mais orgânicas no momento que você veste elas, né? Então, tem uma coisa muito interessante desse jogo entre as formas geométricas e as formas corporais. Aqui a gente vê um look bem feminino, apesar de ter uma jaqueta, que eu fiquei encantada. Eu acho que é muito legal essa exposição, realmente a gente passa por esses séculos todos, mas mostrando essa diversidade da produção japonesa. Então, a gente tem, inclusive, bem perto um outro look que você gostou bastante também, um pouco mais radical. Esse aqui é Pink House, dos anos 80, e isso é toda uma linha que se desenvolve também dessa ideia de um modelo mais feminino, mais romântico. Então, rosa, cores mais clarinhas, com motivos florais, tudo muito mais meigo. E essa transição, né, do kimono para as roupas ocidentais, como que aconteceu? Aconteceu muito nesse período, desse momento pós-guerra, em que começou a se adotar a vestimenta ocidental como vestimenta do dia a dia no Japão. Produção de estilistas buscando então uma nova forma de criar, quer dizer, achar uma nova identidade e criar sua própria identidade, o que não fosse mais nem o kimono e nem fosse necessariamente seguindo as premissas todas da moda ocidental, que eram, enfim, as capitais da moda sempre foram, né? Nova York, Paris, Milão, enfim. Então, na verdade, era justamente se encontrar e propor uma alternativa que fosse única e específica do Japão. Street style japonês, o que é? Porque vem sendo tão falado, né? É que eu acho que, na verdade, o street style é uma coisa que é quando você consegue mapear uma manifestação cultural das ruas e da sociedade, não necessariamente dos estilistas e das passarelas. Sim. Porque muitas vezes os estilistas acabam sendo mais inacessíveis. Esse é um look dos anos 2000, 2004, 2005. É uma coisa que é totalmente desconstruída e que tem uma coisa de senso de humor, porque você percebe que cada um dos botões é diferente, a localização da casa do botão também é assimétrica. E esse glamuroso aí, super feminino?
Esse eu acho fantástico também, até porque ele exemplifica muito uma coisa que é muito também típica do Japão, que é, na verdade, o resgate de tradições. Então, apesar de ser um vestido contemporâneo, esse aqui é dos anos 90, do fim dos anos 90, e ele tem toda uma construção de poliéster que é moldada a calor. Então, também todo esse trabalho que você está vendo dos franzidos, ela é toda moldada a calor. Olha, chegamos no dos pixels. Esse chama muita atenção, né? Pelas cores, enfim. Justamente desse estilista Morinaga que a gente expôs aqui já na Japan House, com esse trabalho dos tecidos que reagiam à luz, para fazer uma alusão aos pixels e essas imagens todas que são pixelizadas, e quando a gente dá um zoom e enxerga cada mínimo detalhe da composição da imagem, ele se inspira nisso para fazer esse casaco que é de um primor técnico assim e muito bonito, né? Eu estou aqui com o Bruno, todo elegante. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Marcela, obrigado. Bom, você está aqui passeando, ó, obrigada, né? A gente interrompeu um pouquinho o passeio dele para saber um pouco mais, né? Homem também gosta de moda, de exposição. Com certeza, né? Em prestigiar, são nomes muito famosos, né? E a gente que gosta um pouco da cultura japonesa, é bom a gente chegar para conhecer, ver de onde veio, e muita coisa a gente vê na televisão. Eu estava comentando sobre esse modelo rosa da Pink, que a gente assiste um anime, assiste, né, um filme, vê aquele modelo, mas não sabe de onde veio, e aqui a gente consegue ter a referência, consegue ver um pouco mais a fundo, né, na cultura japonesa, como isso foi criado. Eu estou aqui com a Rita e olha, eu já me apaixonei pelo look dela, tudo bem? Tudo bom. Que lindo esse macacão, amei. Obrigada, confortável, né? Nossa, confortável, lindo, elegante, friozinho, tá super legal, amei. Obrigada, acertei no look. E eu acho que vou acertar o que ela faz também. Você deve trabalhar com moda? Trabalho com moda, sou professora de moda. Ai, que legal. Você trouxe alunos pra cá? A gente trouxe alunos, a gente foi ver 2 exposições hoje, né? E terminamos aqui. Viemos com uma turma bem legal, assim, os alunos também gostaram. A exposição está muito bonita, né? Qual o seu parecer como uma profissional de moda sobre a exposição? Eu achei bem interessante porque vem de muitas décadas, né? A história da moda no Japão mesmo tem muitos detalhes, questão de superfícies têxteis, texturas, volumes. Então, assim, tem muito o que dizer. E achei a curadoria interessante, porque pegou de cada década, então a gente consegue acompanhar o processo evolutivo de acordo com os marcos históricos que estavam acontecendo, né? A explicação na entrada também está muito boa, fala sobre tecidos, de quando começou a ter os tecidos sintéticos junto nas criações, o porquê dos estilistas seguirem por um caminho determinado ou outro. Então é uma exposição resumida, mas achei que está bem completa de informação, assim, uma curadoria interessante. E os horários? De terça a sexta, das 10 às 18, e no sábado e domingo tem uma horinha de lambuja, então das 10 às 19. Então vem que dá até pra almoçar aqui, tomar um café bem gostoso e ó, sair com esses looks lindos aí na mente pra fazer em casa. Obrigada, Natasha. Um beijo, foi um prazer, viu? Adorei. Um beijo, pessoal, e inspire-se. Efeito Japão, a moda em 15 atos. É essa exposição que eu vou mostrar para vocês hoje. Vem comigo. Eu já estou aqui com a Natasha Genem, tudo bem? Diretora cultural. Isso, prazer. Vocês que montam essa exposição, explica para o pessoal. Explico. Na verdade, toda a programação cultural da Japan House é criada pela gente, por uma equipe brasileira que trabalha com temas japoneses diretos vindos do Japão. Então, sempre a temática é mostrar o que tem de melhor acontecendo no Japão nos dias de hoje. E a gente trabalha diversas áreas de criatividade. Então, moda, artes visuais, design, arquitetura, enfim, são muitas frentes que a gente trabalha. E essa é uma exposição que a gente quis fazer justamente para mostrar a força da moda japonesa e o impacto que ela tem no cenário internacional, inclusive. E a ideia é justamente mostrar como foi esse momento, a partir dos anos 50, foi um momento de grande retomada econômica do Japão. E isso se reflete na moda também. Então a gente tem estilistas que começam a produzir de maneira muito consistente, que no início tem um trabalho que incorpora, de certa maneira, o Oriente e o Ocidente nas criações, mas que vai ficando cada vez mais ousado e que começa um pouco a ditar as regras também para o resto do mundo, sabe? Tem uma coisa bonita, por isso que chama efeito Japão. Como se, na verdade, do Japão para o mundo vai fazendo também uma influência japonesa que acho que segue totalmente atual. E aqui o primeiro look que a gente vê é um kimono?
É uma inspiração num kimono, isso é uma peça do Kenzo dos anos 70. Aqui a gente tem um primeiro apanhado que é um pouco, enfim, cronológico, em que a gente mostra esse início desses anos 50 até os 70. E aqui tem um Kenzo dos anos 70 que é inspirado sim no kimono, sem sombra de dúvida. O kimono tem uma lógica, um raciocínio muito interessante de corte, em que tem um aproveitamento máximo do tecido. É como se, na verdade, o que dita o corte do kimono é o tecido e não o corpo. Depois ele se ajusta no corpo. Aqui a gente tem da década de 60, é isso? Esse é da década de 60, Hanai Mori, que é uma estilista mulher japonesa, que foi a primeira estilista mulher japonesa a ter uma projeção internacional. Então a gente achou muito importante que ela tivesse aqui com destaque, porque é um vestido lindíssimo, essa essência do Oriente, sobretudo o Japão, com a estampa, mas que tem um corte bastante também universal. Masao Mizuno também está presente, é esse look. Me explica um pouquinho sobre ele. Esse look tem uma coisa que é muito peculiar e recorrente também da produção do Japão, que são esses cortes, na verdade. Então, não precisa ter um corte que siga necessariamente o corpo, não precisa ter uma marcação de ombro. Realmente é uma série de tecidos que são colocados de maneira que fiquem mais soltos. E essas formas todas que são geométricas acabam virando mais orgânicas no momento que você veste elas, né? Então, tem uma coisa muito interessante desse jogo entre as formas geométricas e as formas corporais. Aqui a gente vê um look bem feminino, apesar de ter uma jaqueta, que eu fiquei encantada. Eu acho que é muito legal essa exposição, realmente a gente passa por esses séculos todos, mas mostrando essa diversidade da produção japonesa. Então, a gente tem, inclusive, bem perto um outro look que você gostou bastante também, um pouco mais radical. Esse aqui é Pink House, dos anos 80, e isso é toda uma linha que se desenvolve também dessa ideia de um modelo mais feminino, mais romântico. Então, rosa, cores mais clarinhas, com motivos florais, tudo muito mais meigo. E essa transição, né, do kimono para as roupas ocidentais, como que aconteceu? Aconteceu muito nesse período, desse momento pós-guerra, em que começou a se adotar a vestimenta ocidental como vestimenta do dia a dia no Japão. Produção de estilistas buscando, então, uma nova forma de criar, quer dizer, achar uma nova identidade e criar sua própria identidade, que não fosse mais nem o kimono e nem fosse necessariamente seguindo as premissas todas da moda ocidental, que eram, enfim, as capitais da moda sempre foram, né? Nova York, Paris, Milão, enfim. Então, na verdade, era justamente se encontrar e propor uma alternativa que fosse única e específica do Japão. Street style japonês, o que é? Porque vem sendo tão falado, né? É que eu acho que, na verdade, o street style é uma coisa que é quando você consegue mapear uma manifestação cultural das ruas e da sociedade, não necessariamente dos estilistas e das passarelas. Sim. Porque muitas vezes os estilistas acabam sendo mais inacessíveis. Esse é um look dos anos 2000, 2004, 2005. É uma coisa que é totalmente desconstruída e que tem uma coisa de senso de humor, porque você percebe que cada um dos botões é diferente, a localização da casa do botão também é assimétrica. E esse glamuroso aí, super feminino? Esse eu acho fantástico também, até porque ele exemplifica muito uma coisa que é muito também típica do Japão, que é, na verdade, o resgate de tradições. Então, apesar de ser um vestido contemporâneo, esse aqui é dos anos 90, do fim dos anos 90, e ele tem toda uma construção de poliéster que é moldada a calor. Então, também todo esse trabalho que você está vendo dos franzidos, ela é toda moldada a calor. Olha, chegamos dos pixels. Esse chama muita atenção, né? Pelas cores, enfim. Justamente desse estilista Morinaga que a gente expôs aqui já na Japan House, com esse trabalho dos tecidos que reagiam à luz, para fazer uma alusão aos pixels e essas imagens todas que são pixelizadas, e quando a gente dá um zoom e enxerga cada mínimo detalhe da composição da imagem, ele se inspira nisso para fazer esse casaco que é de um primor técnico, assim, e muito bonito, né? Eu estou aqui com o Bruno, todo elegante. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Marcela, obrigado. Bom, você está aqui passeando, ó, obrigada, né? A gente interrompeu um pouquinho o passeio dele para saber um pouco mais, né? Homem também gosta de moda, de exposição.
Com certeza, né? Vem prestigiar, são nomes muito famosos, né? E a gente que gosta um pouco da cultura japonesa, é bom a gente chegar para conhecer, ver de onde veio e muita coisa a gente vê na televisão. Eu estava comentando sobre esse modelo rosa da Pink, que a gente assiste um anime, assiste, né, um filme, vê aquele modelo, mas não sabe de onde veio e aqui a gente consegue ter a referência, consegue ver um pouco mais a fundo, né, na cultura japonesa, como isso foi criado. Eu estou aqui com a Rita e olha, eu já me apaixonei pelo look dela, tudo bem? Tudo bom? Que lindo esse macacão, amei. Obrigada, confortável, né? Nossa, confortável, lindo, elegante, friozinho, tá super legal, amei. Obrigada, acertei no look. E eu acho que vou acertar o que ela faz também. Você deve trabalhar com moda? Trabalho com moda, sou professora de moda. Ai, que legal. Você trouxe alunos pra cá? A gente trouxe alunos, a gente foi ver 2 exposições hoje, né? E terminamos aqui. Viemos com uma turma bem legal, assim, os alunos também gostaram. A exposição está muito bonita, né? Qual o seu parecer como uma profissional de moda sobre a exposição? Eu achei bem interessante porque vem de muitas décadas, né? A história da moda no Japão mesmo tem muitos detalhes, questão de superfícies têxteis, texturas, volumes. Então, assim, tem muito o que dizer. E achei a curadoria interessante, porque pegou de cada década, então a gente consegue acompanhar o processo evolutivo de acordo com os marcos históricos que estavam acontecendo, né? A explicação na entrada também está muito boa, fala sobre tecidos, de quando começou a ter os tecidos sintéticos junto nas criações, o porquê dos estilistas seguirem por um caminho determinado ou outro. Então é uma exposição resumida, mas achei que está bem completa de informação, assim, então a curadoria é interessante. E os horários? De terça a sexta, das 10 às 18, e no sábado e domingo tem uma horinha de lambuja, então das 10 às 19. Então vem que dá até pra almoçar aqui, tomar um café bem gostoso e ó, sair com esses looks lindos aí na mente pra fazer em casa. Obrigada, Natasha. Um beijo, foi um prazer, viu? Adorei. Um beijo, pessoal, e inspire-se.